Bom, gente, então na nossa aula de hoje, né, de química, nós vamos falar sobre química orgânica. E o que seria essa química orgânica, tá? O bom aqui são os anúncios dos mercados que ficam passando na rua, né? Mas fazer o quê? Bom, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos formados pelo carbono. Bom, então na química orgânica, ela recebe esse nome porque ela estuda os compostos provenientes de organismos vivos, tá? Então, nós não vamos estudar aqui compostos como água, que são compostos inorgânicos, nem sais minerais, não. Isso aqui é o estudo de compostos que existem nos seres vivos. E os seres vivos, eles são compostos principalmente por carbono. Então, a química orgânica, ela estuda os compostos formados pelo carbono, tá? Nós somos organismos à base de carbono. Então, ó, aqui é o elemento primordial, é o carbono, né? A gente não vai se atentar muito à história da química orgânica. E aqui nós temos os chamados postulados da química orgânica. Então, o primeiro postulado da química orgânica diz que o carbono ele é tetravalente. O que que quer dizer isso? O carbono ele faz 4 ligações químicas, tá? Então, o carbono ele necessita fazer 4 ligações químicas para ele poder estar estabilizado. Então, aqui no caso, tá? O carbono ele vai estar sempre fazendo ligações químicas. 4 ligações. Desculpa. Por quê? O que que acontece? O carbono, existe uma regra chamada de teoria do octeto, tá? Em que todos os átomos eles tendem a ter na sua última camada 8 elétrons. E o carbono, aqui em cima a gente tem a distribuição de elétrons do carbono. O carbono ele tem 4 na sua última camada. Essa aqui é a primeira. Essa é a primeira camada e essa é a última. Então, o carbono ele tende a ter 4. O carbono tem 4 elétrons na sua última camada. Porém, para os átomos ficarem estáveis, eles fazem ligações químicas para chegarem até 8. Então, se ele tem 4, ele vai precisar de mais 4. Tá? Então, ele faz 4 ligações químicas. Por isso que a gente diz que o carbono ele é tetravalente. Né? Então, como a gente está vendo aqui, aqui são cada traço desse daqui representa uma ligação, tá? Então, o que que vai acontecer? Esses pontinhos aqui, gente, representa a quantidade de elétrons que o carbono está tendo ali sendo compartilhado. Então, aqui, cada tracinho desse, são essas formas aqui, com tracinhos que a gente vai mais trabalhar, representa uma ligação. Então, aqui, quando você tem um tracinho, você tem uma ligação. É uma ligação simples. 2 tracinhos, dupla, e 3 tracinhos, tripla. Então, o que quer dizer isso? Então, ó, se tem um tracinho, significa que esse carbono ele está fazendo o compartilhamento de um elétron com o outro. Tá? Então, eles estão fazendo uma ligação química. Aqui, esses 2 carbonos estão fazendo 2. Então, por exemplo, o carbono precisa fazer 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. O carbono de cá, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui, como ele tem uma ligação tripla, ele só vai precisar de mais uma para completar as 4 ligações que ele necessita. Tá? Bom, então, continuando. Então,
segundo postulado, as 4 valências, ou seja, as 4 ligações do carbono são iguais, né? Então, aqui, ó, você vê o carbono está ligado a 3 hidrogênios e uma molécula de cloro. Quando você olha, as 4 estão ligadas a uma molécula de cloro, só que o cloro está em posições diferentes. Essas posições diferentes, na verdade, significa a mesma coisa, tá? Oi, Thaís. Deixa eu ver aqui. Bom dia, o áudio está muito baixo. Será que teria como aumentar um pouquinho, por favor? Tá, vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Então, o que que acontece? Aqui, ó, essas 4 moléculas, elas são iguais. Então, o cloro ligado a qualquer uma das pontas do carbono vai ser a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o cloro aqui na esquerda, aqui embaixo, aqui na direita, aqui em cima. Então, essas 4 moléculas, na verdade, são a mesma coisa, justamente porque as 4 valências do carbono são iguais. No terceiro postulado, diz que o carbono forma cadeias. O que quer dizer isso? Então, aqui, ó, daqui para cá é um componente. Esse aqui é outro componente. E esse um terceiro. Então, os carbonos eles podem ir formando cadeias carbônicas. E são justamente essas cadeias carbônicas, né, que é o que a gente vai estudar, e o que é o que formam os compostos orgânicos, tá? Então, os compostos do nosso organismo são formados por essas cadeias carbônicas. E o que que acontece? Vocês não precisam se preocupar, que eu não vou pedir nomenclatura, dizer o que que é isso aqui. Não, tá? O que eu vou pedir vai ser muito simples, muito tranquilo, que vai cair na prova. Quando acabar a aula, eu vou botar uma lista de exercícios lá na plataforma, para depois vocês fazerem, tá? Eu não vou botar lista de exercícios em forma de quiz, vou botar a lista de exercícios numa forma que vocês possam baixar para quem quiser imprimir, para fazer, para estudar depois. Eu acho que fica mais fácil do que o quiz, porque o quiz você vai passando ali, né? A resposta ali. Então, vou botar essa lista de exercícios lá na plataforma para vocês baixarem, tá? Então, classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Então, temos aqui carbono primário, tá? Isso é uma das coisas que nós vamos começar a estudar. O que é um carbono primário? É quando o átomo de carbono está ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. Então, vamos lá. Eu disse que o carbono faz 4 ligações, mas nem sempre essas ligações serão com outra molécula de carbono. Então, quando a molécula de carbono está ligada a apenas uma molécula de carbono, ele é um carbono primário. Então, o que que acontece? Esses 2 carbonos aqui em vermelho, eles estão ligados a quantos carbonos? Esse aqui está ligado a esse. Esse aqui está ligado a esse. Tá? Não confundam. Aqui tem 3 carbonos. Não. Cada carbono aqui tem uma ligação individual. individual. Então, esse carbono está ligado apenas a esse. Esse carbono aqui, ele não está ligado a esse aqui da ponta. Tá? Esse carbono está ligado apenas a esse aqui. Então, se ele só faz uma ligação com carbono, ou melhor, se ele só se liga com um único carbono, ele é um carbono primário. Então, todos esses em vermelhos são carbonos primários. Então o carbono primário vai ser sempre o que está na ponta? Não. Por quê? Olha aqui. Esse aqui está ligado a esse carbono, correto?
é carbono primário. Esse aqui está ligado a esse carbono, um carbono. E aqui um oxigênio. Ele não está ligado a um carbono, a um segundo carbono. Ele está ligado a um oxigênio. Então, ele também é um carbono primário. Porque só é secundário se ele estiver ligado a 2 carbonos. Então, esse aqui da ponta, ó, esse aqui não está ligado a nenhum carbono. Então, é carbono primário ligado a um ou nenhum átomo de carbono. Tá? Quando a gente tem esses tracinhos sem nenhum elemento, significa que está sendo ligado a moléculas de hidrogênio. O hidrogênio é sempre utilizado, tá? Na química orgânica, o hidrogênio é utilizado para complementar as outras ligações que o carbono tem que fazer. Como eu falei, o carbono tem que fazer 4, correto? Ele tem uma ligação com o carbono aqui. Então, ele precisa de mais 3. Essas outras 3 são ligações com hidrogênio. Beleza? Então, aqui, ó, carbono secundário. O carbono secundário aqui são os marcados de azul, porque nesse caso eles estão ligados a 2 carbonos. 2 carbonos. Aqui não conta, porque é um oxigênio aqui no meio. Esse aqui está ligado a 2 carbonos. Esse aqui vai estar ligado a 2 carbonos. Secundário. O terciário, como o próprio nome diz, ele vai estar ligado a 3 carbonos. Então, olha esse aqui no meio, ligado a 2, 3 carbonos. Esse aqui é a mesma coisa. 2, 3 carbonos. E o quaternário, ele vai ser ligado a 4 carbonos. Então, ele pode fazer até 4 ligações. Então, esse carbono laranja aqui, ele tem 4 carbonos em torno dele. Tá? Então, ele faz a ligação desses 4 carbonos em torno dele. Bom, continuando aí falando sobre a classificação dos átomos de carbono. Então, aqui ó, a gente tem uma cadeia carbônica gigantesca. E todos esses aqui, ó, 1, 7, 8, 9, ó, 1, ó, esse é primário, esse, ó, tá ligado a um só, esse, tá? Então, vários desses aqui são carbonos primários, tá? Eu vou ver se eu deixo esse slide lá na plataforma também para vocês estudarem, tirarem dúvida. Aqui, ó, como tem esse oxigênio, então ele faz com que esses dois sejam primários também. Tá? Essa imagem aqui está um pouco embolada. Bom, outra coisa que a gente precisa ver, se ela é uma cadeia aberta, né, que a gente chama de acíclica, que não representa um ciclo, ou se ela é cadeia fechada. Então, na cadeia aberta, olha aqui, ó, as pontas não se ligam. Tá? Então, numa cadeia aberta, como o próprio nome diz, ela é aberta. Já na cadeia fechada, a gente tem os carbonos formando um ciclo, os carbonos se interconectando. Aqui, então, é chamado de anel benzênico. Né? Então, o anel benzênico, por exemplo, ele se caracteriza por ter 6 carbonos, tá? Nós temos 6 carbonos, e ter ligações duplas intercalando. Aqui, ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, sempre assim intercalando, tá? Mas eu não vou perguntar sobre anel benzênico na prova, não. Só para vocês conhecerem mesmo. Calma aí que tem alguém pedindo para entrar. Bom, então continuando. Então aqui uma cadeia aberta. Você vê aqui, a cadeia está aberta, não está fechando os carbonos. Aqui também é aberta. Ah, professor, aqui não está fazendo um quadrado? Não, aqui não está fazendo um quadrado, tá? Esse aqui está ligado a um hidrogênio e esse aqui está ligado a outro. Por isso que, às vezes, na hora de montar a cadeia, a gente não coloca o hidrogênio, porque pode ficar muito junto e tudo mais, aí não coloca. Mas aqui não está fechando o ciclo, tá? Estaria fechando se tivesse outro carbono aqui, mas não tem. Então, se não tem, isso aqui não está fechada, ela está aberta.
Isso aqui é apenas uma ramificação. Agora aqui, ó, os carbonos aqui formam um triângulo e aqui formam um hexágono. Bom, então, classificação dessas cadeias. Então, aqui nós temos as cadeias abertas, né? Nós temos aqui cadeias que são normais, tá? Lineares. Então, aqui, ó, a cadeia normal, tá? Ela não tem ramificação, então é tudo reto, tá? A cadeia normal. Aqui também é uma cadeia normal. Ah, mas isso aqui para cima? Isso aqui é um oxigênio. Então, só é considerado ramificação quando tem carbono se ramificando, tá? Da cadeia. Quando é um oxigênio, não é considerado uma ramificação. E outra coisa também, um outro detalhe. Se aqui, por exemplo, na ponta, nas pontas, tiver um carbono aqui, tá? Para cima ou para baixo, também não caracteriza uma ramificação. Por quê? Porque esse carbono para cima ou para baixo, como eu falei lá no início, as ligações podem ser nas 4 pontas, esse carbono ele pode ser transferido para o lado. A gente vai ter exemplos disso mais para frente aqui. Bom, cadeias ramificadas são aquelas que não são lineares e apresentam pelo menos 3 extremidades com átomos de carbono. Então, o que acontece? Nessa daqui, olha a diferença. Essa daqui é simples, normal, né? Você não tem ramificação. Essa daqui, você tem a cadeia principal e uma ramificação para baixo. A cadeia principal e uma ramificação para baixo. Essa ramificação pode ser para cima, para baixo, pode ser as duas, né? Pode ser uma ramificação, se a cadeia for grande, pode ter várias ramificações. Então, quando tem essas ramificações, elas são chamadas de cadeias ramificadas, tá? Quando eu colocar os exercícios, vocês vão entender como isso vai cair. Bom, cadeia saturada e insaturada. Na cadeia saturada, tá? O carbono, ele só faz você só tem uma ligação entre carbonos. Então, você tem aqui, ó, uma ligação entre esse carbono, uma ligação. Então, só tem um tracinho entre carbonos. Então, lembrem-se sempre que toda essa parte de nomenclatura que nós estamos vendo só valem para os carbonos. Aqui, nós temos uma ligação dupla de um carbono com um oxigênio. Essa ligação dupla não caracteriza nada, a gente esquece isso aqui. Tá? Tanto lá na ramificação, que a ramificação só é se for um carbono, aqui também. Então, se só existe uma única ligação entre carbonos, tá? Só ligações simples entre carbonos, ela é uma cadeia saturada. Aqui a gente tem uma cadeia tripla, mas essa cadeia tripla é entre carbono e nitrogênio. Então, ela não conta. Então, cadeias simples entre carbonos, ela é saturada. O insaturado é quando você tem tanto cadeias duplas quanto cadeias ligações duplas ou ligações triplas entre carbonos. Então, aqui ele é insaturado, ó. 2 tracinhos entre 2 carbonos. 3 tracinhos entre 2 carbonos. Aqui a gente tem 2 ligações duplas na mesma cadeia, tá? Então, esse aqui, então, está mais do que insaturado. Então, saturado, quando você tem ligações simples entre carbonos, e insaturado, quando você tem ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o carbono 1, 5, 6, 10 e 11 são saturados, ó. 1, 5, 6, 10 e 11. Só tem ligações simples. Já os outros são insaturados. Mas essa cadeia, se eu for classificar essa cadeia aqui no total, essa cadeia
ela pode ser classificada como uma cadeia insaturada. Se eu for classificar a cadeia no geral, em vez de classificar carbonos separadamente. Tá? Na prova, eu vou cobrar a cadeia no geral, não cada carbono. Então, essa cadeia, se tivesse essa cadeia na prova, essa cadeia seria o quê? Insaturada, porque tem, olha, ligações duplas, triplas e aberta ou fechada. Aberta e ramificada. Tá? Aqui, ó, uma ramificação aqui no meio. Então, é desse jeito que vai cair na prova. Classificação da cadeia. Então, essa cadeia ela é insaturada, ela é aberta, porque não fecha um ciclo, e ela é ramificada, porque ela tem um ramo aqui. Tá? Aqui, a gente tem outro nome, homogênea e heterogênea. Bom, vamos lá. O prefixo homo, lembrem-se sempre disso, isso serve para várias outras disciplinas, várias outras coisas. Homo significa igual, hétero, diferente, tá? Então, uma cadeia homogênea, ela só possui ligações, carbonos entre eles. Então, aqui, ó, você só tem carbono. Aqui também. E esse OH? Esse OH não está entre carbonos, ele está na ponta. Então, não conta. Então, só é considerado heterogênea, igual aqui, ó. A heterogênea, você tem um elemento diferente, que a gente chama de heteroátomo. Esse aqui, por exemplo, é o enxofre. O enxofre entre dois carbonos. Tá? Esse enxofre aqui, ele está entre dois carbonos. Ele não está do lado de fora igual esse aqui. Então, esse OH aqui, que é uma hidroxila, que a gente chama, a hidroxila, ela está o quê? Na ponta. Então, ela não é um átomo que está entre carbonos. Igual a esse oxigênio aqui. Ele está na ponta. Não é um átomo que está entre carbonos. Tá? Então, não conta. Isso aqui a gente esquece. Agora, quando tem entre carbonos, tá? A gente tem um heteroátomo. Então, aqui nós temos um heteroátomo, o nitrogênio, aqui nós temos o oxigênio e aqui o enxofre. Então, essas cadeias aqui que têm algum átomo diferente entre carbonos, elas são chamadas de heterogêneas. Bom, aqui nós temos as cadeias cíclicas, tá? Formadas por átomos de carbonos ligados entre si por ligações simples e duplas, né? Alternadas e delocalizadas. Então, é o que eu falei do anel benzênico. Tá? O anel benzênico, ó, ele intercala entre uma dupla e uma simples. Tá? Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. É uma cadeia fechada, insaturada, tá, gente? Porque a gente tem dupla. Não é ramificada, porque não tem ramificação, essas cadeias aqui. A gente vai ver cadeias dessas com ramificação, mas essas daqui especificamente não tem ramificação. Bom, então vamos lá. Essas aqui são cadeias chamadas de alicíclicas. São cadeias cíclicas que não apresentam núcleos ou anéis benzênicos. Então, são cadeias, anel benzênico é esse anel aqui, com 6 ligações, e essa dupla intercalando. Sempre que houver 6 ligações e a dupla intercalando, nós chamamos de anel benzênico ou uma cadeia aromática. As alicíclicas, ó, essa daqui forma um triângulo, essa aqui forma um quadrado, essa aqui forma uma casinha, né? Então, são chamadas de alicíclicas. Assim como os outros que a gente viu lá, elas podem ser saturadas, tá? Ligações simples entre carbonos, então, ó, entre os carbonos ela é saturada, tá? Aqui é uma dupla, mas é com um nitrogênio. Então, saturada, sempre ligações simples, tanto na aberta quanto na fechada. Insaturada, quando você tem
ligações duplas ou triplas entre carbonos, lembrando sempre, entre carbonos. Aí são chamadas de insaturadas. Homocíclicas, quando não apresentam heteroátomo, tá? Essa parte aqui, gente, eu estou passando um pouco mais rápido, porque eu não vou cobrar isso aqui na prova, tá? Vou botar uma coisa mais simples para vocês. Então, ó, mas acaba servindo como uma revisão, porque é a mesma nomenclatura das cadeias abertas. Então, costumo trabalhar mais com cadeias abertas do que fechadas. Então, aqui, ó, as homocíclicas, ó, que não tem nenhum átomo diferente de carbono no meio, é igual como a gente vê lá, igual a gente viu as cadeias, homogêneas e as heterogêneas. Então, aqui a gente tem a homocíclica e a heterocíclica, tá? Onde você tem um átomo diferente do carbono entre os carbonos, tá? Sempre isso, entre os carbonos. Aqui tem um cloro, mas o cloro está fora, não está entre um carbono e outro. Esse daqui a gente não vai ver, deixa eu ver aqui. Tem uma outra parte aqui. Não. Cadê? Ah, sim, aqui. A parte das funções orgânicas, tá? Então, o que que acontece? Isso que eu falei. Aqui, ó, essa daqui é uma molécula, como eu falei, a química orgânica, ela vai estudar os compostos orgânicos. Então, essa daqui é uma molécula, é a fórmula estrutural de uma molécula de gasolina. Então, a gasolina ela é formada por essas estruturas aqui, basicamente carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Justamente por quê? Porque a gasolina, aí vocês vão falar, ué, mas a gasolina é um composto orgânico, vem de um ser vivo? Sim. A gasolina, ela é o quê? Um combustível fóssil. E o que é um combustível fóssil? Um combustível fóssil significa que veio de organismos, de seres vivos, que morreram há milhares de anos lá atrás, sofreram mudanças químicas e elas viraram petróleo. Então, todo componente do petróleo, a gente pode dizer que é um componente orgânico, é um derivado orgânico. Então, todo componente do petróleo, ele é um componente que a gente vai ter o quê? Uma cadeia carbônica. Então, esse é o grande problema da queima de combustíveis fósseis, porque quando você tem a queima de combustíveis fósseis, você tem essa liberação de carbono na atmosfera, tá? A naftalina aqui, ó. A naftalina, olha como é que é a composição da naftalina, tá? A naftalina, a gente tem uma composição também carbônica. Então, vários elementos que a gente vai ver, né, que vocês vão ver depois, vão ter várias composições carbônicas. Então, aqui, ó, etanol é o álcool, né? Nós temos vários tipos de álcools, né? Álcoois que nós dizemos que são funções orgânicas. Então, nós temos o álcool que a gente bebe, tem o álcool utilizado para o combustível, né? O álcool combustível não é um combustível fóssil, né? Ele não vem do petróleo, mas ele vem da cana-de-açúcar. Então, também é um componente orgânico. Então, ele também tem essa formação com os carbonos. Carbono, basicamente, é carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio. São os átomos que mais compõem
os seres vivos. Então, esse aqui é outro, ó, o fenol. Isso aqui é mais só para vocês, vocês não vão precisar gravar essas formas aqui. Ah, isso aqui é um etanol. Não. Se vocês tivessem química orgânica ao longo de um ano inteiro, né, como é no ensino regular, não no EJA, no ensino regular, terceiro ano do ensino médio, normalmente a química é orgânica durante o ano inteiro. Então, se aprende a descobrir, a dar nomenclatura, a nomear essas cadeias carbônicas. É lógico que a gente, com uma aula, eu não vou pedir isso para vocês, tá? Então, aqui, ó, enol é outra cadeia carbônica. Então, a gente está passando aqui, ó, acetona. Olha como é que é a acetona comercial. A acetona é formada assim. Então, isso, lógico, gente, isso é uma coisa molecular, uma molécula de acetona, não é... A molécula de acetona vai ter esse frasco aqui de acetona vai ter vários disso daqui ali dentro, né? Formol, ó. Ó, ácido cítrico, essa é a formação do ácido cítrico. Isso aqui é só para ilustrar, para vocês verem, tá? A formação do ácido cítrico que a gente encontra em frutas cítricas, né, como o próprio nome diz. Então, a gente tem aqui laranja, limão, kiwi, né? A maçã vai ter um pouco desse ácido cítrico também. Só tem mais uma coisinha que eu quero mostrar. Éter. Eu quero passar para vocês. Isso aqui é o CFC, né? Clorofluorcarbono. Isso aqui é o que é chamado, que é usado muito em spray, é o gás usado em ar-condicionado, em geladeira. É o gás que é liberado que aumenta o buraco na camada de ozônio. São esses gases aqui, os CFCs, que são muito utilizados em spray. Aqui, ó, esse aqui é o gás que é liberado quando o peixe está morto, o cheiro liberado. Então, até o cheiro, sim, o cheiro é um gás, né? E esse gás ele tem essa composição química aqui. Deixa eu só achar aqui a nomenclatura, não é essa aqui. Então, olha aqui, ó, como vocês veem que tem tudo um nome, né? É bem, ó, metano, eteno, propino, tudo tem um jeito de dar nomes, tá? Aí aqui, só isso aqui que a gente vai ver, a classificação dos hidrocarbonetos, tá? Então, o que que acontece? A gente tem aqui alcanos, são hidrocarbonetos saturados, ou seja, só possuem ligações simples. Então, quando você tem hidrocarboneto, o que é um hidrocarboneto? Você tem hidrogênio e carbono, tá? Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Quando entre carbonos você tem somente ligações simples entre o carbono e o hidrogênio, só tem ligações simples, ele é um alcano, tá? Então, entre o carbono e o hidrogênio, somente ligações simples. Essa daqui é uma forma também como as cadeias carbônicas podem ser representadas, sem as letras, somente com linhas. Essas linhas significam que você tem uma ligação aqui, tem um carbono aqui, um aqui e um aqui. Em cada ponto tem um carbono, tá? E lembrando, como as ligações são simples, cada carbono vai fazer uma ligação com a quantidade de uma ligação com cada hidrogênio na quantidade para chegar até 4. Aqui nós temos os... sim, continua sendo alcanos. Esquece isso aqui de metano, etano, isso aqui não. Só lembra o que é alcano, tá? A gente vai ver
O que é alcano? Só esses nomes. Alcano, alceno. Alcenos é quando você tem ligações duplas entre carbonos, tá? Hidrocarbonetos com pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. Então, é alceno, tá? Os alcinos é quando você tem a ligação tripla. Então, você lembra lá, uma maneira que eu uso para poder a gente lembrar. Lembra lá as vogais do alfabeto. As 3 primeiras vogais. A, E, I. A primeira vogal, vogal 1 do alfabeto. A. Vogal 1, uma ligação. Vogal 2, E. Não é? Na segunda vogal, 2 ligações. Terceira vogal, vogal 3, I. 3 ligações. Então, alcano, alceno, alcino. A, E, I. Alcano, A, alceno, E, alcino, I. Então, alcano, ligação simples, alceno, ligação dupla, alcino, ligação tripla. E temos, por último, os alcadienos. O que são os alcadienos? Ó, di são 2, correto? Sempre que a gente vê o di, significa 2. E é o quê? É a segunda vogal. Então, alcadieno. Então, os alcadienos, quando tem 2 ligações duplas entre os carbonos. Então, os alcadienos são 2 ligações duplas entre os carbonos, tá? Então, é basicamente isso daqui. O restante eu não vou passar para vocês agora, tá? Não vou passar para vocês, senão vai ser muita informação. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, a prova Diga. vai ser em cima disso que você passou. Os exercícios também vão ser em cima disso? Sim, os exercícios são em cima disso aqui também, tá? Eu vou até colocar agora na plataforma, vocês deem uma olhada lá no exercício, né? Eu vou continuar online aqui, uma olhada lá no exercício, se precisar de alguma coisa e tudo, a gente tenta resolver. Mas em si é porque, assim, é como eu costumo dizer, é nos exercícios que as dúvidas surgem. Porque quando a gente está explicando aqui, ninguém tem dúvida nenhuma, né? Conforme a gente explica, ninguém tem dúvida nenhuma. Aí, quando vai fazer o exercício, é que começa a surgir as dúvidas, né? Então, por isso que eu gosto de passar esse exercício, que é para vocês irem fazendo. Então, não saiam aí que eu vou tentar botar o exercício aqui na plataforma, aí vocês veem se está aparecendo, tudo bonitinho e tal, e a gente vê aqui, tá? Calma aí, não sai não.